quente hoje, né? Vai esquentar mais ainda pela presença do Espírito Santo de Deus. Pega a sua Bíblia, exemplar da palavra do Senhor, abra no Salmo 56, verso de número 8. Aleluia. Salmo 56, verso 8. Se você encontrar, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Salmo 56, vamos ler o verso 8. Amém? Glória a Deus. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Amém? Vamos ler novamente? Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Feche seus olhos, ó Pai, diante da sua presença, ó Pai, nós estamos diante, ó Pai, Senhor, da tua graça. Estamos aqui, ó Deus, por ti, para ti. Nós estejamos em ti. Espírito Santo de Deus, se conosco nesta noite. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente. Toda barreira, ó Pai, seja quebrada agora. Senhor, que o teu Espírito, ó Pai, venha convencer o coração de cada um, ó Pai, aqui presente. Testifica, ó Pai, esta palavra, o coração de cada um. Que não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Senhor, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Em nome de Jesus. Não sei se você já cumprimentou o seu irmão que está do teu lado, à tua esquerda, à tua direita. Dá um sorriso bonito para ele. Paz do Senhor, crente. Aleluia. Graças a Deus que você está aqui. Aleluia. É um privilégio, irmãos, nós estarmos aqui. Sabe por quê? Porque a nossa vida ela é tão cheia de altos e baixos, né? Que hora que nós estamos bem, que hora que nós não estamos bem, que hora que nós estamos com saúde, daqui a pouco aparece alguma coisa. Eu falo isso que foi sexta-feira. Sexta-feira acordei bem. Aí quando deu na hora do almoço, irmão, deu uma virose. Meu Deus do céu. E era vômito e tudo mais, né? Sabe como que é a virose? Aí toma remédio. Mas aí agora eu já estou bem, graças a Deus, né? Eu escalava os meninos para pregar. Mas é tão assim imprevisível, porque você acorda bem, daqui a pouco não está mais bem, daqui a pouco você não está bem, daqui a pouco você está bem de novo. E nós vamos levando assim, desse jeito. E às vezes a gente nessa sobe e desce, a gente esquece de dar graças a Deus, né? Eu acho que até esse sobe e desce assim é para a gente agradecer a Deus pelo momento que nós estamos bem. Ninguém agradece o momento que está ruim, né? No momento que nós estamos bem, a gente tem que agradecer, irmão. Graças a Deus que eu estou aqui. Eu pude vir ao culto, eu pude louvar o Senhor. Está calor, está quente, está calor, mas irmãos, podia estar frio, sabe? Quando a gente passa por determinadas situações na nossa vida, a gente sente algumas coisas, né? Qual foi a última vez que você sentiu algo? Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você derramou as lágrimas sozinho? De repente não foi no culto, não foi na frente de ninguém, foi no quarto, ou no carro, ou de repente no silêncio da madrugada. Você chorou porque estava fraco? Não. Chorou porque estava cansado. Às vezes cansado de ser forte, cansado de explicar, cansado de continuar quando ninguém percebe. E deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Deus ele não se ofende com as suas lágrimas.
Ele as recolhe. Deus, Ele conhece cada uma das suas lágrimas e Ele recolhe cada uma das suas lágrimas. Nós lemos o Salmo aqui: Tu contas as minhas vagueações, os meus caminhos. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? E hoje o culto não é para gente forte, mas é para gente humana. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela nunca prometeu uma vida sem dor. Ela prometeu uma esperança maior do que a dor, para nós suportarmos, para nós aguentarmos. O problema é que com o passar do tempo, vai passando o tempo, as lutas, às vezes elas vão se acumulando, e a esperança ela vai se desgastando. E quando a esperança ela se desgasta, a fé ela continua, mas o coração fica cansado, né? Por isso que o Espírito Santo nos trouxe aqui hoje, trouxe a mim, trouxe a você, para nos lembrar algo simples e nos lembrar algo poderoso, que o céu ele é de verdade, e que Jesus ele continua sendo suficiente sobre a sua vida. Sabe qual que é a maior luta que a gente enfrenta? Às vezes não é uma virose, irmãos, não é o vômito, não é a virose, não é o cansaço. Irmão, sabe, a maior luta, o maior campo de batalha que nós temos é aqui, na nossa mente. A mente é o campo de batalha, irmãos. Irmãos, eu não sei se você já viu algo relacionado à guerra. Eu mesmo, quando tinha lá os meus 18 anos, eu fui para o TG, para o tiro de guerra. E lá a gente vai aprender algumas coisas. E a gente aprende que no tiro de guerra, que numa guerra, se você levar um tiro no braço, vai doer, vai machucar. Uma perna, se você for ferir a sua perna, vai limitar você. Mas um tiro na cabeça, irmão, ele mata. Ele mata. Por isso que nenhum soldado, irmãos, entra num campo, num combate, sem um capacete. Lembra que ele ganha lá o capacete? Isso é questão de sobrevivência. E na vida espiritual, na nossa vida espiritual, é igual. O inimigo, irmãos, ele não começa atacando com a sua força física. Entenda isso. Ele começa atacando o quê? A sua mente. O desânimo, irmãos, ele não quebra os seus braços, ele quebra a sua vontade de continuar. É isso. A dúvida, ela não machuca os seus pés, mas ela confunde a capacidade de você decidir entre o certo e o errado, entre o permanecer e o desistir. E quantas vezes, irmãos, você acordou com fé, mas um pensamento só te derrubou, antes até mesmo de você tomar café. Antes de você tomar café, você acorda animado. Antes de chegar na mesa do café, um pensamento só, ele te derrubou. Não vai dar certo. Você já tentou isso antes, não deu. Deus não vai fazer de novo. Pensamento. Isso não é imaginação. Isso é guerra espiritual. 2 Coríntios 10, verso 4, a palavra do Senhor nos fala sobre algo muito interessante. Nos fala sobre as armas da nossa milícia. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é algo que você pega, não é algo que você toca, e sim poderosas em Deus, aleluia, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sabe, irmãos, que são essas fortalezas que a palavra nos fala? Não são muralhas como as de Jericó, são fortalezas na nossa mente.
aonde nós somos transformados e renovados pelo novo entendimento em Cristo Jesus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos do capacete da esperança. Paulo, ele não escreve isso, irmãos, em um escritório confortável. Ele escreve em prisões, em meio a rejeições, em meio a perdas. Mas ele fala sobre essa esperança. Ele fala sobre essa certeza que nós temos que ter no nosso coração, de que tem algo maior nos ajudando. Ele, o nosso Senhor. Pergunta aí para o seu irmão que está ao teu lado: como é que está a sua esperança, irmão? Está tudo bem? Como é que está a sua esperança? Você tem que ter essa esperança, irmão, que vai passar, que vai resolver, que vai dar certo. 1 Tessalonicenses 5,8 diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando por capacete a esperança da salvação. Aleluia! Aonde que nós vestimos o capacete, irmão? É no pé? É no braço? Tem uns motoqueiros que andam com capacete no braço, né? Está errado. Mas o capacete é para pôr aonde? Na cabeça. Porque quando nós estamos com o capacete, irmãos, da esperança, esse capacete da fé, nós protegemos a nossa mente das astutas ciladas do maligno, dos dardos inflamados. Irmãos, esperança não é poesia, esperança é proteção mental para nossa mente. Porque sem esperança, irmão, a mente ela adoece, o coração se fecha, a fé fica silenciosa. Irmãos, esperança é aquilo que faz levantar, mesmo quando você não entende o motivo. Vai ter dias, irmãos, que você levanta e vai firme, sem saber o motivo, mas você tem a esperança. Você tem a esperança no Senhor. Sabe, irmãos, a esperança é como um filtro na alma. A esperança ela funciona como um filtro, porque o ataque ele vem a cada minuto. O medo ele vem, a notícia ruim ela vem, mas só que ela não entra. É isso que faz a diferença. E a esperança é esse filtro. A esperança é como se fosse esse capacete, que é onde as coisas ruins até chegam até você, mas não entra no seu coração, não entra na sua mente. Você sabe que tem algo mais ali com você, algo mais ali te guardando, te protegendo, te livrando, te abençoando. Provérbios 4:23 nos diz assim: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como é que está o seu coração? Ele está com bom ânimo no Senhor? Ele está com a alegria do Senhor? Ele está com uma esperança no Senhor? Irmão, nós temos que nos lembrar do que faz a diferença na nossa vida. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que este mundo aqui, ele vai passar, ele é passageiro, que aqui as coisas deste mundo, as traças elas comem e a ferrugem corrói, e que vai acabar, mas que tem algo que prevalece ao tempo, que tem algo que prevalece a este corpo carnal, frágil. É a salvação em Cristo Jesus. É uma vida diferente em Cristo Jesus. É uma vida eterna. É uma vida, irmãos, aonde sim nós vamos regozijar. Sabe, eu estava assistindo novamente aquele filme que nós assistimos aqui na igreja, O Céu é de Verdade. Você lembra daquele filme? O menininho ele morre, né? Ele tem um problema lá de apendicite, vai para a cirurgia, e lá ele morre, ele vai para o céu, ele vê Jesus em 4 anos. E é uma história verídica isso. E ali então ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele viveu lá no céu, que ele passou lá no céu. O menino ele começa a falar para o pai, para a mãe, para aqueles que estavam sem uma esperança, sem uma certeza. E Deus ele começa a colocar novamente através disso, irmãos,
essa esperança e essa certeza no nosso coração novamente. Às vezes, irmãos, o inimigo ele joga o lixo. Joga o lixo. Ele culpa a gente do passado. Nós temos medo do futuro. O inimigo ele quer fazer comparações, acusações silenciosas. Mas quando, irmãos, a esperança ela está firme, o lixo não cria raiz. Não cria. E nós temos que saber, irmãos, que tudo aquilo que nós vivemos aqui hoje colabora para o amanhã, para o nosso galardão, para a nossa vida no céu, onde o Senhor ele nos colocou aqui para ter uma vida diferente, e aonde Ele está aqui com o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a ter essa vida diferente, e que nesse mundo nós teremos as aflições, mas nós temos que ter um bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós somos vencedores em Cristo Jesus também. E você vai vencer. Mas apesar de nós sermos vencedores, apesar de nós termos essa certeza, as lágrimas por vezes elas vêm. O desespero por vezes ele vai gritar no nosso peito. Por vezes nós vamos achar que não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele vai a cada momento nos fortalecendo. E às vezes, irmãos, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia nisso, a alegria ela vem pela manhã. O céu é real, irmãos, Jesus ele é o caminho. Jesus ele olha para os discípulos confuso, com medo em um momento, e ele fala assim: ó, não turbe o vosso coração. Ele fala isso. E ele pede para eles, fala: olha, credes em mim. Credes em Deus, credes também em mim. Ele pede para crer nele, ele pede para você crer nele hoje. E ele fala assim: olha, eu vou vos preparar-vos lugar. E eu vou preparar-vos lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos levarei, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Aleluia. Aí sim, irmãos, não haverá choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente. Sabe? Ele não prometeu respostas imediatas, mas Ele prometeu uma presença eterna. E essa presença eterna, irmãos, nós vamos compartilhar dela. Eu sei que hoje você está aqui e de repente você tem saudade de alguém que já se foi. Alguém da família, mãe, pai, filho. Mas o céu, irmão, ele não é um prêmio, ele é uma promessa. E um dia nós estaremos lá. E é por isso que hoje nós seguimos esse Deus, por causa dessa certeza. E a promessa dele tem nome, chama Jesus Cristo. João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso é muito sério, irmãos, muito sério, porque tem muitas pessoas hoje que morrem sem Jesus. Então, irmãos, não perca a oportunidade de falar desse Jesus. Não perca a oportunidade de falar o quão poderoso é o nome de Jesus. Não perca a oportunidade, irmãos. E eu vou te dizer mais: Deus ele coloca às vezes pessoas no nosso caminho, coloca as pessoas certas, na hora certa, na ocasião certa. Vocês já me ouviram eu dizendo isso aqui antes. Mas Deus ele às vezes coloca nós como essas pessoas certas, na hora certa, na ocasião certa, na vida de outras pessoas. E essas outras pessoas, elas precisam ouvir o quê? Às vezes somente um testemunho seu. Sabe aquela lágrima que você derramou? Aquele problema que você venceu? Aquela dificuldade que ficou para trás? Isso foi uma escola para você simplesmente, nada mais nada menos, ajudar as pessoas que o Senhor colocar junto de você, próximo de você. E sabe, irmãos, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque da mesma forma que um dia nós somos esse próximo, Deus coloca o próximo junto de nós também. E nós temos que amar essas pessoas, fazer o bem para essas pessoas e falar dessa certeza, dessa esperança. Por vezes, irmãos, pessoas estão colocando sua esperança no dinheiro, estão colocando na medicina, estão colocando na inteligência artificial, estão colocando nos seus bens, mas, irmãos, isso nada serve. Vai chegar um momento em que tudo vai virar pó, nada vai ser além de pó.
E aí só vai ficar realmente a verdadeira certeza, o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos uma esperança diferente, uma vida diferente deste mundo. E hoje o Senhor, Ele fala que as suas lágrimas, elas são derramadas, mas que elas não são em vão. Que Ele vê tudo isso e Ele sabe de tudo aquilo que você está passando. Ele conhece cada momento que você está vivendo. Ele sabe cada segundo do seu cansaço. A cada minuto que você encheu o peito de ar e falou: Senhor, tem misericórdia. Ele conhece cada lágrima. A palavra nos fala, irmãos, o Salmo 56, 8. Eu li esse salmo agora com você, e esse salmo ele foi escrito por Davi. E esse salmo foi escrito por Davi, irmãos, num momento em que ele não era rei, ele não era herói, ele não era vencedor. E ele estava fugindo, ele estava cansado, ele estava com medo, ele estava sozinho, Davi estava sozinho. E ele, irmãos, esse versículo, ele nasceu no vale, não foi no palácio, foi no vale. Tu contas as minhas vagueações, o salmista fala. E essa palavra vagueações, irmãos, fala de noites sem direção, fala de dias sem clareza, fala de passos dados sem saber o futuro. Davi, ele está dizendo: Deus, quando eu não sei para onde eu estou indo, o Senhor sabe exatamente aonde eu estou. O Senhor sabe. Deus, irmãos, Ele não conta apenas vitórias, Ele conta os passos confusos também. Quando você anda sem rumo, quando você toma as suas decisões chorando, quando você vive dias em que só está sobrevivendo. Obrigado, querido. Deus abençoe. Tem dias que você só sobrevive. Eu só vou passar mais esse dia. Preciso vencer esse dia. Deus está contando cada passo. Cada passo. O Salmo 139, verso 3, ele diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Por vezes tomamos caminhos que não queremos, caminhos que não desejamos, mas assim como Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu já fiz. Mas o Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e Ele morreu, irmão, não pelos pecados que nós já cometemos, mas por todos os nossos pecados, todos. Mesmo sabendo que nós erraríamos mais uma vez, Ele falou: eu pago o preço, eu assumo a culpa. E mais, irmãos, Ele ainda sabe que nós choramos. E cada lágrima nossa, Ele põe, o salmista mesmo ele fala: pões as minhas lágrimas no teu odre. E aqui o texto fica ainda mais íntimo, porque odre, irmãos, era um recipiente precioso. Odre, ele era usado para guardar o vinho, ele era usado para guardar a água, não se guardava qualquer coisa nele. E Davi está dizendo algo impressionante, que Deus, Ele considera as nossas lágrimas preciosas demais para serem desperdiçadas. As suas lágrimas são preciosas demais para serem desperdiçadas. Não é, irmãos, uma figura de linguagem fria, é a revelação de Deus que se envolve. Cada lágrima de dor, cada lágrima de saudade, cada lágrima de cansaço, cada lágrima de oração, de palavras, não cai no chão à toa. Deus está vendo. Às vezes o mundo ele chama de fraqueza, Deus chama de memória sagrada. Apocalipse 21:4 nos fala que Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Ele limpa porque Ele guardou antes. Não estão elas no seu livro? Davi fala isso.
Esse livro, irmão, não é o livro da condenação, é o livro da memória. E Davi está dizendo: nada do que eu passei passou despercebido. Nada do que você passou, irmão, passou despercebido. Deus, Ele não esquece o dia que você sorriu, mas também Ele não esquece o dia que você chorou escondido. Malaquias 3,16: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele. Existe um memorial no céu, irmãos, para quem sofre em fidelidade. Talvez hoje você pense: ninguém percebeu. Talvez hoje você pense: ninguém viu, ninguém se importou. Mas Deus, irmão, Ele viu. Deus, Ele contou. Deus, Ele guardou. Você não chorou sozinho, não. Você chorou diante de Deus. E isso, irmão, muda tudo. Isso muda tudo. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Posso te falar uma coisa? Você não chora sozinho. E Jesus, às vezes você pensa assim: o que sabe Deus sobre um choro? Ele é Deus, Ele é eterno, Ele não sente dor. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus, Ele veio a este mundo em carne e ressuscitou. E nesse momento que Ele estava em carne, Jesus também chorou. João 11:35, podemos dizer o menor versículo. Jesus chorou. Ele não chorou por falta de poder. Ele chorou, irmão, por amor. Isso nos mostra, irmãos, que chorar não é falta de fé. Chorar é parte da caminhada humana com Deus. Faz parte da caminhada humana. Então esse Salmo 56, verso 8, nos ensina que Deus, Ele conhece os nossos passos. Deus, Ele guarda as nossas lágrimas. E que Deus, Ele registra a nossa história. Não foi em vão, irmão. Nada foi esquecido. Nada foi desperdiçado. Se hoje a sua alma está cansada, lembre-se disso. As suas lágrimas, ela tem um endereço. O seu choro tem testemunha. E o seu Deus, Ele está perto. E Ele vê cada lágrima sua derramada. E Ele guarda cada lágrima. Hoje o Senhor, Ele não te chama para ser forte. Ele te chama para voltar para casa. Você tem um lar. Você tem uma casa. Por mais que você goste do seu lar, da sua casa, e às vezes eu e a Márcia, a gente se pega. Às vezes eu e a Márcia, a gente se pega conversando algumas coisas, e às vezes a gente fala sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Eu falo: eu gosto da minha casa, eu gosto do meu lar. Nosso lar tem que ser um porto seguro, né, irmãos? Você gosta da sua casa? Amém, irmão? Glória a Deus. Nosso lar tem que ser um porto seguro. Mas eu vou te dizer uma coisa: por mais confortável que a sua casa ela seja, por mais segura que ela seja, né? Você pode pôr lá alarme, coloca câmera de segurança, coloca, o que mais? Coloca 4 cachorros para cuidar da casa, né? O Billy, o Bidu, o Billy, o Bidu, o Lulu e o Bolt. Coloca os 4 para cuidar da casa, né? Por mais segura que seja a casa, irmãos, sempre vai estar faltando algo lá. Sabe por quê? Porque na realidade a nossa casa é em outro lugar. É na presença de Deus. É de onde nós viemos. Nós podemos gostar da nossa casa, do nosso lar, do aconchego, mas sempre vai faltar alguma coisa.
E sabe, quando nós sentimos essa saudade, essa falta, nós temos que nos lembrar que nós temos um lar, nós temos uma casa. E é mais do que uma casa, irmãos, é um lugar onde todos estaremos juntos, onde nunca estaremos sozinhos. Tem que crer nisso, nós temos que saber isso, nós temos que passar isso adiante, porque isso traz uma alegria. Sabe aquela alegria de casa cheia, reunida, num almoço em família? O céu vai ser assim, irmãos. Nós vamos estar juntos, em alegria, em família. E você faz parte dessa família. Então, quando você passar por problemas, saiba que tem alguém orando por você, que tem alguém orando por você, olhando por você, que o Senhor até mesmo está guardando as suas lágrimas. Que essas lágrimas têm um preço. Tem um preço. E que essa certeza de nós termos um lugar lá no céu, que essa certeza de nós termos um lugar onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor, nem virose, que essa certeza esteja abundando no seu coração. Que essa certeza ela te impulsione a cada dia, a cada minuto, e assim como a Débora falou, que nós viemos aqui para carregar as baterias, para nos fortalecermos para mais uma semana. Nós precisamos disso. E nessa semana, irmãos, quando as lágrimas rolarem, você tenha essa certeza de que tudo passa, que vai passar e que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo, e Ele é bondoso, e Ele está cuidando de você. Amém? Glória a Deus. Você pode enxugar suas lágrimas, você pode dar aquele suspiro assim bem fundo, falar assim: o Senhor, Ele é comigo, Ele é comigo. Fala para o seu irmão: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, Ele está guardando, Ele esquadrinha os seus caminhos, e Ele guarda as suas lágrimas, Ele sabe a sua necessidade. E a palavra dele nos diz, assim como o Márcio falou, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele está cuidando de todas as coisas, está guardando todas as coisas. Assim como o salmista, irmão, ele teve a certeza no seu coração de que Deus estava cuidando de todas as coisas. Que você possa ter essa certeza também no seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Vamos orar nesta noite, para que você saia mais alegre daqui do que quando você entrou, com alegria no teu coração. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, é nesse momento, ó Pai, que nós oramos a Ti. Oramos, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Oramos, ó Pai, Senhor, pela sua graça, ó Pai, pelo seu poder. Ó Espírito Santo de Deus, se conosco, ó Espírito Santo. Senhor, a Tua palavra nos fala, Deus, que os Seus anjos guardam as nossas lágrimas no seu olho. Essas lágrimas, elas chegam diante do Teu trono, ó Pai, e elas são apresentadas diante de Ti. Senhor, que o Seu poder, ó Pai, seja manifesto. Senhor, assim, ó Deus, nós precisamos desta certeza, precisamos desta esperança, precisamos, ó Pai, daquilo, Senhor, que excede todo entendimento deste mundo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um lugar reservado para nós, que o Senhor tem algo bom, poderoso, maravilhoso, ó Pai, para cada um de nós, que o Senhor está cuidando, ó Pai, de cada situação. Senhor, em nome de Jesus, guarda, ó Deus, a nossa mente, guarda, ó Deus, a nossa mente, que nós não sejamos, ó Pai, Senhor, atacados pelos dardos inflamados do maligno. Senhor, que o capacete da fé, capacete, ó Pai, da esperança, esteja, Deus, sobre a nossa mente, guardando, ó Pai, Senhor, de todo o mal, de tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo pode tentar lançar contra nós. Que toda desesperança agora caia por terra. Em nome de Jesus, agora eu repreendo agora todo o mal agora sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Pelo poder que é no nome de Jesus, eu repreendo agora toda ação do maligno.
toda obra de enfermidade agora, todo principado, potestade que tem trazido enfermidade sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família agora, pega toda a tua bagagem, parte retirada, sai agora, em nome de Jesus. O Senhor traz, ó Pai Senhor, a sua graça sobre esta casa, sobre esta família. Senhor, que onde há o desentendimento, ó Pai, agora, Senhor, o entendimento ele reine. Senhor, que a alegria reine, que a sua graça seja manifesta. Assim, ó Pai, eu oro, eu abençoo pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Repreendo, ó Pai, toda a falácia do maligno. Repreendo, ó Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todo mal agora cesse. Senhor, em nome de Jesus, toda contenda agora cesse, em nome de Jesus. Senhor, que toda dor agora, ó Pai, ela desapareça. Toda dor agora cesse, infecção, inflamação agora saia, em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro. Dá, ó Deus, sabedoria para o teu filho, para a tua filha, ó Pai, para que possa ser vencedor nesta terra. Abençoa ele, abençoa ela, ó Pai, com a sua graça. Multiplica, ó Pai, a sementeira deles, para que, ó Deus, o seu poder assim seja manifesto. Senhor, que seja para a honra, para a glória do teu santo nome. Que a nossa vida, ó Pai, nesta terra seja um exemplo, ó Pai, debaixo deste sol. Senhor, que a sua graça seja abundante. Senhor Pai, eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um sorriso para o seu irmão e fala: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Lembre-se, irmãos, nós somos um povo escolhido de Deus, nós somos um povo separado por Deus. Quando o mundo te dizer algo ao contrário, você bate o pé e fala: não, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho um lugar lá no céu, e o Senhor, Ele me escolheu, Ele me separou. Amém? Glória a Deus. Pega na mão do seu irmão que está à tua esquerda, à tua direita. Lembrando os irmãos que eu vou dar a ceia aqui para quem não tomou a ceia no último culto. Quem não tomou ceia, vem aqui à frente rapidinho que eu vou cear com você. Amém? Levanta a mão para o alto assim. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, o doce Espírito, esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Lembrando os irmãos que quarta-feira temos a tarde da bênção novamente. Começa agora quarta-feira às 15 horas. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Quarta-feira às 15 horas. Amém, irmãos? Shalom. Se você sentiu falta de alguém no culto, manda uma mensagem para ele.